Olá, o profeta da bananeira, de novo. Aí na área, eu sei que fazia um tempinho que eu não apareci por aqui. Mais de 2 semanas, né, gente? Ai, meu Deus do céu, eu tô devendo a vocês. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Eu quero começar lendo um trecho que está no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Inclusive, eu amo esse profeta. Diz assim: esse trecho está falando sobre Jesus, tá? O Filho de Deus. O profeta começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aí começa a falar sobre Jesus agora. Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Preste atenção. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza se podia ver, ouvíamos, para que nós o desejássemos. Ou seja, nada que tinha que em Jesus, beleza nenhuma que atraísse. Já começa aí desmistificando aquela imagem que faz de Jesus, louro, do olho azul, um homem lindo. Jesus não tinha nada a ver com aquilo, certo? Ele inclusive não tinha beleza alguma e não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que está dizendo, tá? Inclusive a propósito disso, vocês sabem por que aquela história de Judas beijou Jesus? O beijo à traição? É porque, olha, aconteceu de noite. Jesus era um homem sem desprovido de beleza, ou seja, feio mesmo, né? Não tinha formosura nem parecer, nada havia nele que justificasse a gente despertar algum interesse, passava pela multidão despercebido. Então, e mais, lá no Oriente Médio não tinha gente loura do olho azul. E nem era lindo, não. Pelo contrário, ele era feio mesmo. Então Judas foi lá e beijou para identificar Jesus. Para que os soldados romanos que foram lá prendê-lo soubessem que aquele a quem ele ia beijar, que ele já tinha, né, combinado, olha, o homem que eu der um beijo é Jesus. Pronto, foi daí. Continuando aqui, já no versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus teve uma vida de muito sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Então, assim, ai, aquela pobre coitada, eu vou esconder o rosto que eu não quero nem ver uma pessoa tão sofrida assim. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Vocês acham que já está pouco até aqui? Não. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, os nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, as pisaduras de Jesus. Bom, queridos, depois de tudo isso, eu pergunto: se Jesus desceu, se fez carne, habitou entre nós, suportou aquela morte de cruz, era um negócio terrível, né? Tem aquele sofrimento todo, a cruz de espinho, os açoites que arrancavam. Quem assistiu aqui o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, vai ter uma ideia do quanto Jesus sofreu. Inclusive teve casos de gente que eu assisti e saí me acabando de chorar. Teve gente que teve um ataque cardíaco e por lá mesmo ficou, porque ali no filme é retratado assim, bem igual mesmo, sabe? A toda a violência que Jesus sofreu. Agora você imagina, é a grande pergunta que eu quero fazer. Jesus, que a Bíblia relata que ele viveu sem pecados, se despiu da condição de Deus, se fez carne, ou seja, encarnou, teve uma vida toda experimentada no sofrimento, veio sabendo que ia morrer, porque no livro do Apocalipse fala do livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de fundar tudo isso, Jesus já sabia que tinha que pagar um preço de sangue. Porque antigamente se fazia sacrifício de ovelhas, né, e tal, enfim. Mas cobria os pecados. E para Deus o sacrifício que precisava era de sangue de um cordeiro imaculado, assim chamado Jesus. Para não cobrir, mas lavar os pecados mesmo com o sangue dele. Precisava disso, desse sacrifício. Jesus, eu vou. Sofreu tudo isso para limpar, para perdoar os pecados meus, seus e nossos. Aí eu pergunto, ele era obrigado a fazer isso? Ele fez por amor, né? Mas não foi uma coisa, um gesto egoísta. Ah, eu vou fazer para ficar bem na fita, para depois eu ser a pessoa mais falada da história da humanidade. Não, ele não precisava disso. Deus já existia.
antes da morte de Jesus. Ele fez por mim, ele fez por você, ele fez isso por todos nós, voluntariamente. Ele se entregou, a Bíblia diz que foi como ovelha muda ao matadouro. Não abriu sua boca, em nenhum momento murmurou. Embora teve uma passagem, fala no jardim do Getsêmani, que ele com tanta agonia, já vendo a dor que ia sofrer, ele chorou, ele suou gotas de sangue. Já foi explicado pela medicina. Quando você está com uma angústia muito grande, seu coração muito apertado, chega a sair sangue dos poros. E ele passou tudo isso sem reclamar. Agora eu pergunto, quem é você na fila do pão? Desculpe falar assim, mas eu preciso ser bem incisivo sobre isso. Quem é você na fila do pão que diante de um sofrimentozinho qualquer, que muitas vezes é coisa do que você fez, é consequência do que você fez na sua vida, é consequência do nosso pecado. Quem é você para abrir a boca e reclamar? Se Jesus em nenhum momento abriu a boca, passou por tudo isso, o que ele passou. E ele diz, a Bíblia aqui, no trecho que eu acabei de ler, foram uns 10 versículos do capítulo 53 de Isaías, que ele era experimentado no sofrimento. O único sofrimento que ele passou não foi o da cruz, não. Ele já era uma pessoa experimentada, ele sofreu muito a vida toda. Fome, sede e tudo mais que você possa imaginar. Ele tem um trecho nos evangelhos que diz assim, os pássaros têm seu ninho e enfim, mas o filho do homem, falando de si mesmo, não tem onde deitar a cabeça para dormir. E aí às vezes a gente reclama, sabe, por um tão pouco. Eu vejo uma geração hoje, que tem tudo, a geração do tem tudo. Se a pessoa quebra um celular, o pai vai, corre, se paga em 24 prestações, se endivida, porque a criança não pode ficar sem um celular. A criança não pode isso, a criança não pode aquilo outro, e aí foi formando uma geração de pessoas que não podem passar por necessidade nenhuma. Sabe o que é que acontece também? Essas pessoas que não podem passar por necessidade nenhuma, elas desenvolvem uma personalidade que vai fazer, inclusive, elas sofrer. Se um dia um pai morrer ou não tiver o que dar, vão sofrer muito, porque nunca recebem não da vida. Eu espero que eu esteja falando para pessoas que tenham a compreensão de que um não de Deus, às vezes, é melhor do que um sim. E o que você está passando, você tem todo o direito de chorar, mas nunca de murmurar. Nunca abrir sua boca para murmurar, para reclamar da vida. Seja grato pelo que Deus fez. E olha, eu quero chamar a atenção para esse ponto, essa palavra, experimentado no sofrimento. Jesus era, né? Todo trabalhado no sofrimento, como diríamos assim hoje, né? A experimentação é uma coisa assim, dói, mas é uma coisa muito gratificante. Porque por tudo que você passa, e principalmente quando você trinca os dentes, a lágrima escorre, mas você não reclama, Deus lhe aprova ao final. E quanto antes você acordar para essa realidade de que a vida é feita de experimentações, é feita de dores, é feita de dificuldades. Para quê? Para você vencer, para você se tornar uma pessoa melhor, para você parar de reclamar, para você amadurecer na sua vida. Se você não passar por esse teste que você está passando, outro teste você não vai conseguir. Se nem esse aí que você está passando. Mas dói muito, é muito, não sei o que lá, a doença. Aguente mesmo assim. Não precisa, graças a Deus pela doença, que a Bíblia diz em tudo dá graças, né? Mas não diz assim, por tudo dá graças, né? Graças a Deus que eu estou doente. Não, não é isso. Graças a Deus que já tive saúde um dia. Mas eu tenho também um Deus que pode me curar dessa doença. Só para dar um exemplo, tá? Não vou citar todos os exemplos de todas as dificuldades, porque vou passar a tarde aqui e aí chora o carroceiro e o burro também, né? Como diz a história. Se eu contar a minha história, o carroceiro até o burro chora. Bom, então é isso, sabe? Eu tenho um pensamento comigo que quando eu estou passando por uma dificuldade, eu já me pergunto assim, meu Deus, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque quando eu aprendo, rapidinho sai daquilo. Se você já passou pela lição, se você já fez a prova, então você foi aprovado, aquilo ali passa também, ligeiro. Sabendo que amanhã vem outra, mas enfim, um dia de cada vez, tá bom? Beijo a todo mundo, eu não vou nominar ninguém, porque senão vai gerar ciúme. Beijo, 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 até a próxima.